Será que é possível mesmo, sabe, moldar a realidade à nossa volta só com o poder da intenção? É uma ideia que, nossa, mexe com a gente, né? Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Olha, essa é uma pergunta que a humanidade se faz desde sempre, né? É uma ideia que a gente encontra em todo lugar, em diferentes culturas, religiões, em todo tipo de crença. Aquele pensamento de que a nossa mente, o nosso foco, pode de fato ter um efeito real, palpável no mundo. E o interessante é que, quando a gente começa a pesquisar, a gente vê dois métodos principais surgindo. Um deles, bom, ele nos chama para olhar para dentro, sabe? Para cultivar uma força que já está aqui. Já o outro, ele aponta para fora, para buscar uma ajuda de forças externas, do divino. E é exatamente isso que faremos hoje: explorar esses dois caminhos, lado a lado. Então, vamos começar com o primeiro método. Essa abordagem foca totalmente numa energia que, segundo as fontes que a gente analisou, já mora dentro de cada um. A ideia aqui é desenvolver e controlar esse poder, que é pessoal e que já nasceu com a gente. A base de tudo aqui é um conceito chamado prana. Pensa nisso como se fosse a energia fundamental do universo, sabe? A força vital que anima todas as coisas. E o mais legal é que as fontes não tratam isso como algo místico que se precisa apenas acreditar. Não, é descrito como uma energia real que pode ser sentida, manipulada e, claro, direcionada. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente qual é o objetivo final. A citação da fonte que a gente usou deixa bem claro: a meta é modificar a realidade de acordo com a própria vontade. É, no fundo, uma declaração de poder pessoal, de autonomia. O que eu acho mais fascinante aqui é a ênfase que se dá na prática e não tanto na fé. De acordo com essa visão, influenciar a realidade é tipo uma habilidade que se desenvolve. Pense em aprender a tocar violão, por exemplo. Exige o quê? Prática. Uma prática rigorosa e constante. Tá, mas como isso funciona na prática? Bom, vamos ver um exercício que é considerado fundamental, que está lá na fonte: a concentração na vela. O objetivo é bem simples: treinar a mente para manter um foco único, absoluto, eliminando qualquer distração. É um treino de pura disciplina mental pensado para fortalecer justamente a concentração, que é a ferramenta principal para direcionar o tal do prana. E essa frase famosa, a fonte a usa para ilustrar um ponto que é chave. A ideia é que para conseguir manipular essa energia e afetar o mundo físico, é preciso ir além do que a gente normalmente aceita como possível. É preciso literalmente desaprender as limitações que a gente acha que existem. Beleza, agora vamos virar a chave. Vamos mudar completamente de perspectiva e explorar a outra abordagem, que é bem diferente. Em vez de olhar para dentro, esse caminho se baseia em chamar, em invocar um poder que vem de fora. 72. Guarda bem esse número. Ele é a chave para a gente entender todo esse segundo sistema. Mas o que ele significa, afinal? Então, segundo a fonte cabalística que a gente consultou, existem 3 versículos bem específicos no livro do Êxodo. E quando eles são combinados de um jeito todo particular, eles revelam 72 nomes de Deus. E olha que interessante, para cada um desses nomes existe um anjo associado, uma espécie de inteligência divina com uma tarefa bem específica. Mas calma aí, é super importante a gente entender o que anjo quer dizer nesse contexto, tá? A palavra em si significa mensageiro. E a fonte não descreve eles como, sei lá, figuras humanas com asas, nada disso. A descrição é de emanações, de energias divinas puras. São intermediários que cumprem funções específicas no universo. E aqui a gente tem uns exemplos bem práticos. Cada um desses 72 anjos governa uma área da vida. Por exemplo, Verruia está ligado a novos começos, Melahel, a cura, Rochel, a encontrar coisas perdidas, quem nunca precisou, né? E Mumia, que é o último da lista, para o sucesso em geral. É quase como um sistema super especializado de ajuda divina. Essa citação da fonte é muito reveladora. Basicamente, ela vai contra a ideia de que a gente precisa de rituais super complexos, sabe? A proposta aqui é que a conexão com essas forças seja direta, simples, baseada só na intenção e na invocação. Certo. Agora que a gente já entendeu a base de cada caminho, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar os dois lado a lado. É agora que as diferenças e talvez algumas semelhanças vão ficar bem mais claras. A grande diferença é essa aqui, ó. O primeiro caminho, o do poder interior, enxerga o poder como uma energia interna, o prana. E como se acessa? Com treino e disciplina. A palavra-chave aqui é
concentração. Já o segundo caminho, o poder que vem de fora, vê o poder como uma ajuda divina externa. O acesso é pela invocação, pela fé. E a palavra-chave é intercessão, ou seja, pedir para um intermediário agir em nosso nome. Vamos ver um exemplo prático do primeiro caminho, o alinhamento dos chakras. Esse exercício, que a fonte descreve, é totalmente focado no corpo e na mente de quem pratica. É tudo sobre visualizar e direcionar o fluxo de energia de dentro, passando por centros de energia do corpo. Agora, compara isso com o exemplo do segundo caminho. A invocação, ela é absurdamente direta. A pessoa pensa no problema, fala o nome da entidade divina certa, recita uma passagem e afirma a intenção. O foco é 100% externo, é um pedido de ajuda. O contraste, nossa, não podia ser maior. Depois de ver essas duas abordagens que parecem tão opostas, né? Uma pergunta meio que surge na cabeça. Será que, no fundo, apesar dos métodos serem tão diferentes, eles estão apontando para a mesma direção? E é exatamente aqui que os dois caminhos se encontram. Não importa se é pelo domínio da energia de dentro ou pela invocação de uma ajuda de fora, o objetivo final é o mesmo: deixar de ser um mero espectador da vida e se tornar um participante ativo, alguém que pode, conscientemente, influenciar o que acontece. Essa passagem que a fonte sobre os anjos cita, ela resume bem a promessa desse segundo caminho, a ideia de que ninguém está só, de que existe uma ajuda disponível, uma força protetora que pode ser chamada para nos guiar. E tudo isso nos traz para a grande questão final, né? Será que prana e anjo são só palavras diferentes para descrever a mesmíssima força universal? Será que estamos cultivando uma energia de dentro? Ou, na verdade, só nos abrindo para receber uma energia que já está em todo lugar? Bom, as fontes mostram os caminhos, mas a resposta para essa pergunta talvez só a experiência de cada um possa dar. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.